Ah, Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no nosso projeto ASAS, Atividades Sistêmicas Abertas. No nosso encontro de maio de 2025, a nossa convidada especial é a Marisa Delili Buenfil. Marisa é uma soprano mexicana, uma cantora com uma uma trajetória profissional de mais de 46 anos. E ela canta em todo o México e já em outros países, de 12 países. Ela já gravou 14 CDs e cantou em 16 idiomas. Ela ensina o canto há 25 anos. E há 18 anos ela concebeu o seu método de cantoterapia, contatando a voz essencial, que tem compartilhado em todo o mundo, no México, Chile, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, entre outros países, essa formação e os ateliês. Há 18 anos, então, ela iniciou esse método e há alguns anos, acho que desde 2016, ela começou a formar os cantoterapeutas no Brasil. Essa técnica integra diversas ferramentas para conseguir que a pessoa possa ouvir a si mesmo, que a pessoa se reconecte com sua alma e possa dar um salto quântico. Então, hoje, nós vamos, a Marisa Delili Buenfil vai falar conosco sobre o ateliê Contatando a Voz Essencial, cantoterapia transpessoal ativa e o passe sistêmico. Eu convido a Maria Angélica para dar as boas-vindas e receber Marisa Delili Buenfil. sim, obrigada, Flávia, muito obrigada mesmo por esse seu carinho, essa capacidade de abertura que a gente tem desenvolvido também, tanto juntas, né, nesses anos, né, em relação a todo o trabalho sistêmico. E estou muito emocionada, porque tem pessoas aqui que a gente ama muito, inclusive tem duas que foram alunas, na verdade, né? A Bia, a Berenice, alunas dessa formação, né? Eu não sei o que aconteceu, que sumiu. Ah, acho que apagou a câmera. Ai, meu Deus. Não, 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 não. peraí, então. Ai, meu... então, ok, obrigada, Flávia. Nossa Senhora! Tem que virar para cá. Bom, eu vou falar. Obrigada, Flávia, por assim abrir esse espaço e a gente estar junto, né? E estou feliz aqui de ver as pessoas que a gente ama muito aqui, que são, tem alunos de constelação e tem duas pessoas aqui que foram alunas, né? Berenice e a Bia, e que são pessoas que conhecem também muito bem o trabalho e outras pessoas que também já participaram, né? E para mim é uma emoção eu estar aqui no México e justamente estar abrindo esse espaço para esse trabalho maravilhoso, né, que nasceu no México, né, com essa minha grande amiga e ao mesmo tempo mestra, né, uma mestra maravilhosa, uma maestra incrível. E uma cantora é uma pessoa que vive a música 24 horas por dia plenamente, né? De dentro para fora. E que conhece muito bem o olhar sistêmico, né? De uma maneira muito profunda também. Então, estou muito feliz, né? É só alegria, né? Imagina, daqui do México, estar vendo meus amigos, todos meus queridos do Brasil e poder estar junto, né? E deixar que a Marisa fale as maravilhas aí do trabalho dela. Ai, agradeço por Jequinha. Jeca Quautli, eu chamo ela de Jeca Quautli, porque a gente tem assim, uma inter-relação muito grande entre a gente fala e sabe que a alma da Jeca é mexicana e a minha é com bem brasileira. Então, faz essa função, né? E agradeço muito a invitação, o convite,
aqui para vir para esse espaço maravilhoso. Agradeço a introdução de você, querida Flávia. Me emociona demais, né, estar aqui hoje com todos vocês, as carinhas que eu conheço e as carinhas que eu não conhecia, mas que eu sinto bem familiares já. Então, eu funciono muito com perguntas. Se você quer fazer uma pergunta, aí depois já eu não paro. O que que vocês gostariam de saber? A gente queria, Marisa, que você contasse um pouco como que você, como foi o processo da criação do ateliê, né? Contatando a voz essencial. Tá. É uma longa história que eu vou tentar sintetizar. Então, eu fui cantora desde os 13 anos, assim, me apresentei em grandes teatros, cantando música lírica. Depois, com 18 anos, ou seja, 5 anos depois de cantar a música lírica, eu achava como que já um pouco repetitivo, sabe? Aburrido, assim, de Sos drama, você. Muito drama, muita coisa assim de. Aquela coisa de. Oh, meu God! Olha que coisa. Então aí eu virei rockstar. Entrei naquele mundo da televisão, dos shows, assim, de outro tipo de teatros, outro tipo de concertos e shows. Mas eu achava assim que a vida ia ser mais cantar para que os outros curtieram e eu curtia também, que as coisas iam ser mais assim. Mas a vida me foi levando aos poucos para outro caminho, né? Meu pai é médico, a minha mãe é filha de médico. Então, a medicina sempre eu tinha muita curiosidade. Meu pai me levava para cirurgias. Meu pai é anestesiólogo, anestesista, Anestesista. anestesista e especialista em dor. Então ele me levava para cirurgias e eu ficava, meu Deus, assim, como que pode abrir um corpo? Como que saem essas capas de gordura? Se vê os músculos, a pele se abre e você chega lá dentro do corpo, extirpa uma coisa, fecha capa por capa. Nossa, como que pode? E então, eu era criança e eu ficava ali a cirurgia completa, que eram várias horas. E aí, tive muita curiosidade depois pela medicina holística. Com 18 anos, comecei a estudar Kundalini Yoga, meditação, depois as plantas, os poderes curativos das plantas, e uma mistura de coisas, cara, que você não se imagina. A vida é um laboratório. Então, aí depois, e que chegou um momento em que a vida me apresentou uma oportunidade, faz 18 anos. Era o último dia de um aniversário, eu estava preparando uma ópera e muito importante, que era como um tema da deusa Inanna. E eu estava com a produtora, a diretora, indo para a cidade de México. E era muito, assim, um compromisso muito grande, porque eu tinha ido da casa dos meus pais, com 18 anos. Então, eu sentia muito orgulho, né, de mim mesma, que eu me sostenia, que eu podia eh, fazer a minha vida, me virar por mim mesma. E aí,
E com 40 anos, eu tive que voltar para casa dos meus pais, só que com dois filhos. E falar para eles, sabe, pais, eu tenho uma oportunidade muito grande, uma produtora me pediu que eu dirija, que eu faça uns ateliês para ela. Eu não sei como vou fazer os ateliês e fazer tudo que ela acha que eu posso fazer. Só que eu preciso ir para a Cidade de México 3 vezes por semana, assim, 3 dias por semana. E eu já morava no interior, porque eu nasci na Cidade de México, mas eu já morava no interior. Então aí resolvi isso, e fui para casa dos pais. E eu estava na Cidade de México quando eu recebo, um dia antes do meu aniversário de 41, recebo um telefone na chamada, me liga a produtora e me diz. Sabe, os fundos do INBA, que é o Instituto Nacional das Belas Artes aqui no México, foram retirados. Eu falei, mas como assim? Assim, a gente concordou, fez um acordo bem certo, bem legal, bem sério, né, para que eu eh, fizesse esse movimento tão enorme. Então, desde pequena eu escutava meus guias, né? Eu tenho uma clareaudiência, uma mediunidade muito grande, mas que eu não podia falar disso para ninguém, porque eles me colocavam num manicômio. E com essa família tão científica de físicos, químicos, doutores, sei lá. Então, aí. Eu desliguei o telefone e comecei a rir, assim, a gargalhada. Comecei, e assim, falei com meus guias. Tá, vocês tiraram para mim da minha casa, né? E já me falam para quê? Porque não foi para isso da ópera, essa questão foi uma brincadeira de vocês. Me falam para quê? E eles me falaram: pegue caneta e papel. Aí eu comecei a escrever nome da técnica, como que vai ser, quem se vão ser meus parceiros, como que vai ser a publicidade. E tudo foi revelado, né? Faz 18 anos, 14 de abril de 2007. Aí eu pedi para elas um pouco de, sempre pido assim, um pouco de me ajuda a entender se isso é certo, porque eu sou cantora. Eu também ensino canto faz poucos anos, nesse tempo, eram poucos anos, 7 anos, mas eu não sou cantoterapeuta, não. Então, me dá uma prova, por favor. E eu quero que, se isso é certo para mim, cheguem 8 pessoas para um ateliê sem publicidade. Aí eu coloquei a data, falei para uma pessoa e fui para a casa dela e tinha 9 pessoas. Então, nossa, ferrei de vez, né? Foi assim, certinho a resposta dos guias das pessoas. E aí começou uma caminhada, uma jornada tão maravilhosa que eu não imaginava. Que começou a aparecer um monte de pessoas eh, que me ajudaram muito aí, como entendendo, compreendendo além do que eu já tinha dentro de mim. E eu criei a parte do canto primal, como eu compreendi, né? Como veio para mim. Você escuta uma música, é meu filho dando aula de canto aqui fora, que ele tem 22 anos e ele também já é cantoterapeuta certificado dessa técnica e é uma jovem da escola. E também é cantor, muito bom cantor. Então, aí começou essa caminhada onde eu trabalhei primeiro com um cara que chama-se Arturo Alanis.
que ele tinha ido para Puna, o ashram de Osho, e mas a gente trabalhou muito pouco, acho que por volta de um mês só. Depois, a minha grande amiga Elvira Aguirre Ovalle, que é chilena, e ela estava estudando constelações, né, e bem certinhas de Bert Hellinger, ou Hellinger, como se chama. E E aí eu convidei para ela para fazer uma parceria, porque eu recebi, uma das informações que eu recebi é que esse trabalho tem que ser feito sempre em dupla. E ainda que você possa fazer sozinho alguma vez, é, e tem muito a ver com essa fala de Jesus que fala onde estejam dois em meu nome, eu estarei lá, sabe? Tinha muito a ver com isso. Eu não fui criada numa família católica nem com religião nenhuma. Todos são assim, muito científicos, muito e não religiosos. Mas eu tenho uma conexão bem profunda com muitos guias, entre eles o Mestre Jesus. E, e aí ele falou essa coisa, e eu convidei a Elvira, e a gente foi para Chile, eu voltei. E ela fazia mais como tipo uma massagem, colocava reiki nas pessoas. E depois a gente caminhou mais um pouco. E um dia, um belo dia, ela fez um movimento que eu chamei passe de constelação. Só que depois, com os anos, eu não concordava. Bom, com os meses, eu não concordava em muitas coisas, muitos regras, né, que tem o Bert colocou. Por exemplo, estou lembrando de uma mulher que trouxe a filha dela para fazer ateliê, e ela, naquele passe de constelação, ela e estava muito raivosa. A filha estava muito raivosa. E a mãe estava muito orgulhosa. Se eu sou a mãe, você tem que me honrar. Só que a mãe tinha permitido que abusaram sexualmente da filha. Então, a Elvira falou: você tem que ajoelhar e honrar sua mãe. E ela falou: não, eu não vou fazer isso. Então aí eu pulei do teclado, porque eu trabalho por trás de um teclado, e falei, por favor, senhora, se ajoelhe ante a sua filha primeiro, porque você permitiu que ela fosse abusada sendo criança. E aí a mulher se ajoelhou e a filha começou a chorar e se ajoelhou sozinha, sim? Aí foi um momento maravilhoso e a Elvira começou a abrir mais a mente dela e eu também com tudo que ela fazia, né? E foi muito como assim tecido, um tecido, Sim, um tecido, foi tecendo, né? Foi tecendo. como uma aranhita. Aham. Fomos tecendo as duas, eu mais a parte do som. E ela, a Elvira, a parte da constelação. Só que depois, eu comecei a ficar encantada com o trabalho de Odorowsky. E aí começou a virar um monte de coisas de psicomagia, depois de psicodrama. E aí virou, acho que faz 2 anos, numa formação, estando com a Jeca e com a Andrea, e acho que a Adriana, né? Eles falaram,
e que não é muito um passe de constelação, porque tem todos esses elementos. Aí virou um nome de passe sistêmico. Que bom que eu resumi, né? Sim. Mas assim, Marisa, por exemplo, você, como a cantoterapia é transpessoal, né? Então, durante ou o ateliê ou a formação, chega um momento que chega no essencial, né? E aí que faz esse movimento sistêmico, né? Você pode falar Ah, um pouco É, mais? como que é o processo? sim, sim. Se peço você não me interessa, porque eu estou cansando. Se eu peço, Sim, você sim. me ensinamos, por Tá favor. bom. Graças. E que tem uma questão que é um preparo muito grande, que é o som primal. Não é como cantar canções, nem nada assim. E você vai se preparando primeiro com vogais, depois aparece uma palavra arquetípica e a gente está canalizando, né? Tem guias assistindo você, né? Uma egrégora maravilhosa. E depois que tudo isso acontece, por volta de, acho que meia hora de canto, 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 canto primal, que as pessoas já estão desbloquejadas, os chakras estão desbloquejados, eles estão bem ancorados no momento presente, que isso é bem importante, e abertos, sabe? Daí chega esse momento onde para o trabalho do canto, e aí começa o trabalho de passe sistêmico. Então, já é bem diferente, porque tudo está preparado como, nossa, a sobremesa na comida, né? Aí eh, a gente tem umas diferenças, acho que muito grandes, porque eh, eu, aos poucos, fui descobrindo que tem que colocar-se por trás da pessoa, porque uma constelação, o constelador, a consteladora se coloca pela frente, né? Que o cliente pode ver ele. Então, aqui não, você é como se fosse uma presença angelical, sabe? Uma presença etérica. Você vai por trás e se coloca de lado esquerdo para que a energia entre e coloca a mão direita sobre o omóplato esquerdo da pessoa. Então, ali começa um trabalho super delicado, respeitosíssimo. Assim que você fala bem devagar. Às vezes chega uma canção para você cantar, às vezes é até depois. E também você começa a falar bem diferente. Você não fala aquilo que vai ser dito. Sim, você fala, você tem uma grande oportunidade agora. Primeiro você pergunta quem que você acha, ou quenes você acha, ou que evento poderia ser isso que está ali na frente de você. Porque durante o canto aparecem pessoas, aparecem e muitas vezes, nem todas as vezes. Tem sempre que ir seguindo desde um ponto esvaziado, você tem que ir seguindo as informações do campo, né? E ali depois, quando você já está com todo mundo lá na frente, você faz essa pergunta. O participante, porque eu não chamo de cliente e de paciente, eu chamo de participante. As pessoas que vêm a cantar, a participar, a explorar, pesquisar, para se conhecer, para se reconectar. E, e elas já identificam quase o 98%
8% das vezes eles conseguem identificar, e daí já você fala, você tem uma grande oportunidade com essa pessoa, ou com qualquer coisa que eles tenham falado que tenha lá na frente, para falar tudo que você precisa falar, a partir do lugar mais profundo de você. Nossa, aí começa uma conversa, nossa, maravilhoso, maravilhoso, que, que é bem livre, só que tem uma estrutura muito grande para que tenha uma guiança, né? Tenha, não é qualquer coisa, é como um momento super sagrado. Você quer falar? Ah, que estava falando, fazendo o dedo assim. Eu? Sim. Não, não mexi o dedo. Aí tem uma mansinha levantada. Acho que é a Margarete, ou não? Ou tô... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, isso faz parte Ah, do... ah. Era uma maninha que estava aqui Sim, mas se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Todos. Marisa, eu assisti uma vez um vídeo no YouTube das pessoas dando depoimento, né, de como a cantoterapia liberou, é, empoderou, né, as pessoas que participaram dos ateliês, né, e tanto adultos, cantores ou não, crianças também. Então, qual que é seu público? Nossa, eu já dei ateliês para criança pequena, a partir de 5 anos, e mães com bebê de uma semana em braços, e jovens, e pessoas de mediana idade. O mais velho que já participou é uma senhora com 88 anos. E um ateliê que foi pedido para mim pelos direitos humanos, que era para surdo-mudos. E foi muito louco, assim. Eu falei, nossa, como que vocês brincam comigo? E como que vou fazer um ateliê para surdo-mudos? Mas aí eu sou muito criativa, eu tenho testemunhos aqui. Eu me viro, né? Então aí eh, consegui fazer um ateliê para surdo-mudos e fazer eles cantar. Como que foi isso? Eu recebi a inspiração de estimular os outros sentidos. Sensos? Sentidos? Sim, sentidos. Sentidos. Então, eu levei os chocolates mais deliciosos, e flores para eles cheirar, aromaterapia. Eu dei a massagem para eles com os olhos, levei fotografias de muita beleza, assim, da natureza. E depois que eles estavam assim, nossa, no céu, aí eu lembrei que algumas pessoas que são surdas, que não escutam, que não ouvem, eles podem escutar direito sem a necessidade do ouvido pelo osso, pelo crânio. Então, você coloca na madeira e se coloca num piano, num tambor, eles conseguem escutar. Então, depois de estimular tudo, eu comecei a levar uma madeirinha e comecei a tocar o tambor
E eles começaram a chorar e escutaram pela primeira vez. Aí, quando vários instrumentos que eu levei, fez essa coisa, esse movimento, aí eles começaram a se ficar tão, mas tão emocionados que eles começaram a emitir uns sons, tipo de baleia, né? Assim, tem isso gravado. Nossa, que emoção. E, então, deu para mim eu entender que eles não eram mudos, só eram surdos. Só que eles não falavam nem faziam sons, porque eles não tinham escutado. É, o som é o som primal deles, né? Não tem essa articulação da palavra, mas é o som na sua forma mais pura, Exatamente. né? Então, foi maravilhoso. E é bem assim, esse tipo de som, o Uhum, que a gente tenta conectar, né? Porque a gente trabalha, logicamente, com essa criança, com esse bebê, né? Com a parte pré-verbal, né? Da pessoa, uhum, onde não tem tanta formulação da lógica, né? uhum, Para todas as coisas do inconsciente consigam aflorar e a gente se poder ter uma cura. uhum. Sim, sim. Alguém tem uma pergunta? Quer saber mais sobre a cantoterapia transpessoal, passe sistêmico, movimento sistêmico? Se não tem perguntas, que eu agora falar, porque tem muita, assim, o que é isso de passe, né? Porque é um pouco logo, né? Porque eu achava que como uma magia, assim, como... Então, é como aquelas fadinhas que tem Marinha. essa varinha, né? Faz um passe. Então, para mim, é assim, como brincar com a magia do som e do poder do verbo, das palavras, né, que são ditas em um estado de consciência alterado. Porque, logicamente, que as pessoas que começam, a gente procura que eles respirem de um jeito diferente, na respiração profunda e diafragmal. Então, o transe vem logo, o estado de transe. As ondas do cérebro descem muito, mas muito, e a pessoa já está em outro planeta, né? Tá como muitos vão para ventre da mãe, outros vão para quando eram bebês, outros para quando eram crianças, outros vão para outras vidas. Então, é bem interessante. É, e o atendimento, né? Ele pode ser, ele é só em grupo, pode ser individual. Como que funciona, Marisa? Hum, boa pergunta. Bom, pode ser individual, só que não recebe as mesmas bênçãos, as mesmas informações que quando você faz em grupo, né? A melhor versão do Contatando a Voz Essencial é quando tem 8 pessoas, porque aí pode passar um tecido que eu chamo de 8 poieses. Uhum. Então, pode ser também casais, porque às vezes tem, por exemplo, um casal que era lá de Inglaterra,
que eles já tinham mais de 70 anos. Não juntos, mas 70 anos de idade. E eles já estavam até aqui, né? Já queriam se divorciar. E a minha mestre de Reiki, em paz descanse, Elizabeth Van Holst, me pediu dar um ateliê para eles aqui no México, para eles fechar, assim, fazer como uma terapia de fechamento bom, né? Então eu falei, bom, normalmente eu faço sempre e tento fazer em 8 pessoas. Só que a gente pode ser flexível em, aí, em escutar o que é preciso. E aí, eles começaram a cantar, primeiro né? Um ateliê tem uma duração mais ou menos de 55 minutos, desde o começo até bem o final, que é um tempo de repouso e de uma fala de retroalimentação e de feedback. Então, aí a mulher cantou primeiro e, a cara do homem iba assim abrindo a boca, iba babando, né? E depois cantou ele e surgiram umas profundezas que eu não imaginava, porque você sabe que os ingleses são muito flemáticos, né? Muito assim, rígidos e eles não mostram as emoções. Nossa, aqueles velhinhos choravam, choravam como rios. E depois, no final, que eles tinham que falar esse feedback, eles começaram a falar. Eu nunca tinha visto a tua essência, a tua alma. E o homem, eu também nunca enxerguei a sua alma. Então, eu não posso. Hoje que eu vejo a tua beleza, eu me lembrei por que que eu casei com você. E outro também. Nossa, tá aí. Nossa, pra nada a gente vai se divorciar. A gente vai recomeçar. Então, a gente tem visto cada milagre, sabe? A gente tem uma mulher que chegou e que ela tinha feito um monte de tratamentos para ter filho. E ela não conseguia ter filho. E já tinha sido essa coisa de in vitro, de todas as coisas. Mas ali, ela fez ateliê e meses depois ela chegou com a barriguinha cheia. Ela chegou com o bebê. E foi, nossa, eu tenho olhado nas coisas maravilhosas. Dorival, você quer, tem a Mancinha quer falar uma coisa? Por Boa favor. noite, Marisa. Boa A minha noite. curiosidade é o seguinte: durante o campo, né, durante o ateliê, a música que vem é uma música que você já criou, que você já conhece, ou pode também acontecer de uma música vir naquele momento para aquele campo? Como é que é isso, Marisa? Que lindo. Agradeço, Dorival. Que boas perguntas. Pode ser tudo. Normalmente a gente canta uma canção por pessoa, porque tem que, assim, distribuir o tempo para que os 8 cantem 55 minutos. Bom, 30 minutos, e depois tem a passe sistêmico, depois descanso, depois o feedback. E tudo isso 55 minutos. Então, às vezes chega mais de uma canção. E você não acredita como o tempo se multiplica, né? O tempo para, o tempo se expande de acordo com o que é preciso. As canções vêm, canções que já existiam, canções que criam nesse momento, improvisações. O que a gente normalmente não usa é canção gravada. Mas a gente pensa que as regras foram feitas para se quebrar. Então,
Essa é a minha filosofia. A lua é no aquário, eu tenho a lua aquário, então estou muito louca demais. E, e eu gosto de quebrar as minhas próprias, entre aspas, regras, né? Então, se alguma vez, por exemplo, eu tive um cara dos Estados Unidos e chegava uma música para mim que eu sabia que ia bater nele, mas eu não lembrava da letra, né? Que é aquela de pai e filho, father and son, que é dos 60, de Cat Stevens. E aí eu falei, bom, vou colocar no telefone. E eu coloquei. E aquele cara que era super assim, esquizoide, sem emoções, nossa, começou a berrar que nem um bebê. Então, normalmente é uma música que a gente tem tambores, flautas, diferentes instrumentos, né? Maracás e tal. Só que se chegar outra coisa, ou às vezes assim, com o celular, ou pode convidar o grupo todo para cantar todos, sei lá. Uma vez chegaram 5 canções para uma mulher. E os guias continuavam falando, canta mais, canta, 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 canta para ela. E a gente cantava, 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 e cada vez o coração da gente ia explodir de amor, né? Depois que tudo acabar, é, porque eu trabalho melhor sem conhecer as pessoas, sem escutar nada delas. E, então, não peço informações antes do ateliê, só peço que eles falem se tiveram cirurgia recente ou algum tipo de doença para que a gente não peça besteira, não? Como eh, pule na perna esquerda e se ele tive uma cirurgia ali, aí ficamos com um problema enorme, né? Então, é a única coisa. Depois ela falou, eu fui a produtora do Festival do Bicentenário do México. Se imagina. Que era isso? Ela manejou mais de 260 mil pessoas para esse festejo, essa comemoração de 200 anos da Revolução do México, mexicana. Então, lógico que as bênçãos vinha, porque ela é uma mulher que dá e que não tem problema para receber, né? Então, por isso que os guias falavam. Mas eu falava, e depois da quinta canção, eles falavam outra canção. E eu falei, já, para. Mas assim, é bem seguir o campo, seguir o que vem. Tem o que é mais possível, esperado de fazer, que é a gente cantar com algum dos instrumentos, só que pode acontecer qualquer dessas outras coisas, ou outra que ainda não aconteceu. Pelo que eu entendi, você deixa livre para o pessoal dançar também, pular, expressar de N formas. É isso também. Cada ateliê é muito único e extremamente fenomenológico. É isso, né, Marisa? Exatamente. Só que é uma liberdade com estrutura, com muita estrutura. Então, Ah, não é tanta liberdade assim. é bem livre. Só que não é uma liberdade assim, por exemplo, pode ser que dentro de algumas meditações que eu conheço, tem uma liberdade total. Então, aí, depois virou um negócio meio esquisitão, assim, ultrapassaram os limites, né, do respeito e de outras coisas. Eu deixo até o limite e peço que eles não se façam danho, porque tem tido, nesses 18 anos, tem tido 2 casos que eles sangraram, assim, de que essa liberdade se ultrapassou, sabe?
Então, eu tenho que ficar de olho para proteger também as meus alunos, porque às vezes eles emprestam tanto corpos eles e também proteger, lógico, as participantes. Só que a paixão é tão grande porque a sociedade reprime tanto as nossas emoções e a nossa sombra, e que quando você abre essa caixinha, às vezes brota um monstro, né? Então tem que ter um cuidado de que se as pessoas não se ferram. Essa instrução você passa no começo do ateliê, é isso. Que pode, que não pode, até onde pode ir, você já instrui no começo do ateliê. É isso, Marisa? Exatamente, eu falo, vai o mais longe que você puder e brinque como o sério que brincam as crianças, tão sério como brincam as crianças. Só que, por favor, não se fera ou não fera a mim ou a pessoa que está aqui do meu lado, né? E vamos o mais longe que esse animal, que esse nagual, que esse ser possa ir, tanto nessa parte animal como também a parte divina, porque muitas vezes outras pessoas nunca têm experimentado a sua própria higher self, ou a parte divina da gente. Então, também, depois, não, eu não quero que eles fiquem flutuando, que eles vão embora flutuando, tem que ancorar. Então, a coisa é equilibrar. É muito importante o equilíbrio. Céu, terra, coração. Gratidão, Marisa. Imagina, prazer. Marisa, e se as pessoas quiserem saber mais, quiserem entrar em contato com você, você tem algum site, algum contato? Como é que é? A gente tem um contato, sim, pelo website, que é www.marisadelile.org, org, Clergy. Org.org, né? .org, e aí podem ter algumas informações. Eu estou mudando isso porque, na verdade, a partir de que a Angélica, a doutora Maria Angélica Fonseca Soares, me convidou para fazer a primeira formação, porque ela me levou para Brasil, assim, eu não falava nem português, eu não tinha nem para comprar minha passagem, né? E assim, não tinha planejado jamais ir para Brasil. Eu adorava as músicas e cantava desde pequena, os meus pais também. E, mas ela falou: Não, você vai ser um sucesso lá no Brasil. Ah, muito bem, senhora. Muito bem, doutora. É, assim, então, ela não me conhecia. A gente se conheceu, acho que um dia, 2 dias. Ela foi embora para o Brasil. Depois, a gente ficou falando pelo Skype 3 anos. Na verdade, mais do que falando, cantando. Eu cantava uma canção para ela, ela cantava outra para mim. É assim, essa era a nossa conversa. Era bem musical o assunto. Uhum. Já está aqui morrendo de rir. Daí, ela 3 anos depois, ela falou: Bom, é tempo que você venha. Ah, muito bem, senhora. Eu não tenho para passagem. Eu compro passagem para você. Ah, não, tá bom, então. Eu vou. Eu não sei falar português. Eu traduzo, porque eu falo espanhol. Ah, muito bem. Aí você não conhece meu trabalho. Não importa. Eu sinto que é muito bom. Ah, perfeito. Essa mulher forma 4 grupos de 8 pessoas, sem ela conhecer o trabalho e só conhecendo o canto que eu cantava para ela. E eu também, né? Eu vou à casa de uma mulher que tal se ela tá louca e quer me matar?
Graças a Deus, não tô Não viva. aconteceu. E ela também, porque podia ser tudo o contrário, né? Colocar uma assassina na tua casa. E vamos para o primeiro ateliê e coloco todos os meus. Eu coloco um altar, coloco os instrumentos, um teclado, que ela conseguiu tudo o que eu precisava, eu levo umas coisas. Aí, aí eu quero que vocês, ela conte isso para vocês. O quê? Como que foi o primeiro ateliê? Fala a verdade, fala a verdade. Essa mulher me põe em situação. Co- Como que foi o primeiro ateliê? O primeiro ateliê que eu participei, eu não entendi nada, eu fiquei completamente perdida. Mas ao mesmo tempo, como eu estudei piano, né? Eu estudei o quê? Uns 7 anos de piano. E aí tinha o teclado no meio da história. E tinha uma parte que era constelar, né? Assim, era sistêmica, né? E aí tava aquela união toda entre a música, o sistêmico e mais aquele teclado e aquela coisa toda e aquela canalização toda. Aí eu falei assim: me ensina, me ensina. Eu comecei a ficar louca com aquilo, eu fiquei doida. Falei, não, tem que aprender esse negócio, porque tem que aprender, porque já tinha essa coisa da música dentro de mim, que vocês que me conhecem sabem muito bem, né? Que eu não falo, eu gosto de cantar. Então, aí foi isso, e era todo um sistema diferente, e aí ela falava, vai rápido, não, vai devagar, vai. Eu não sabia nem o Vai que fazer. rápido, mais devagar. Vai rápido, mas devagar. Isso para mim era um negócio assim que quem é que entende isso? Aí, esse negócio não dá certo por causa da luz. Venha para cá, venha para cá. Então, daí que eu fiquei tão entusiasmada com tudo, inclusive depois eu vinha descobrir que ela fazia aniversário no mesmo dia da Alexandra, 15 de abril. Falei, já tô com Mariana, vai uma segunda, vamos lá, né? Daí aí começamos a fazer a formação no Brasil. Começamos a fazer, simplesmente tá na quarta turma do Brasil, só. Foi um negócio de louco, assim. Que nem com a Alexandra, né? Com a Alexandra, assim, o negócio cresceu, cresceu, cresceu. E foi isso, assim. Simples assim. Mas, é claro, depois eu fui aprofundando muito essa coisa do sistêmico dentro do ateliê. Uhum, E é bem assim diferente, né, na maneira de colocar, de posicionar, mas é tão profundo quanto, né? É o campo daquela pessoa vai chegando, chegando, chega lá num ponto, a partir do próprio canto, né, da própria voz, essa pessoa está criando esse campo. E daí, a partir dela, e a partir de tudo que ela pode falar, né, ela vai trabalhando isso com pessoas ou partes ou coisas que surgem ali, às vezes elementos, né? E a pessoa sim, vai trabalhando aquilo sistemicamente, fenomenologicamente, né? Uhum. É sim. isso. Eu já participei de um ateliê e realmente, assim, é isso. Você chega no âmago, né? No âmago. Mas, assim, você nem tem um tema, tá? Para entrar no ateliê. Ah, Você entra no ateliê, né? Aham. E aí você vai fazendo essa imersão, essa imersão no seu inconsciente e depois você chega nesse âmago, né? E é assim, é muito forte, olha, realmente assim, é muito profundo, né? Eu não sei mais pessoas que podem, que participaram, né, dos ateliês, podem também dar seu depoimento, mas realmente é isso que elas estão falando, assim, houve essa sistematização dessa abordagem, né, através da experiência da Marisa de Lille, né, Olha só. da sua experiência tanto em canto quanto em diversas formações, assim como o Bert Hellinger fez, né, que organizou essa abordagem, Marisa Delille também organizou essa abordagem da cantoterapia transpessoal.
Hum, Maria Berenice, acho que quer Maria Berenice, falar. Fábio, Isso. mas primeiro a Maria Berenice. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Saudações, Belle. minhas mestras, meus amores. Muito Uhum. feliz de estar aqui com vocês. Amo demais. Ai, amamos você, viu? Logo em breve, morrendo de saudade. Oh, daqui a pouco a gente se encontra. A Fé gente, no grande espírito. eu vou para Águas de Lindóia, que salvou a minha vida do fogo selvagem, no dezembro. E no janeiro, eu vou fazer a finalização de, de módulo 8 e 9 dessa quarta turma. E Arro, depois, a Angélica, que já tem feito 4 vezes essa formação, que tem duração de 2 anos, ela vai ser a primeira formadora do mundo. E então, ela vai começar a turma dela com módulo 1 e 2. Então, arro, nossa, arro. como está conhecendo? André, Não linda. poderia, eu não poderia deixar de compartilhar, né, do quanto a cantoterapia transformou a minha vida em tão pouco tempo. Eu cheguei nessa turma com uma agulha no palheiro. Eu não sabia nem o que era cantoterapia. Só me enviaram um vídeo da Marisa e como eu confio muito no trabalho de Jeca, já foi minha professora de formação de constelação e TSFI, então eu disse, eu vou. Mas enfim, eu não vou ter condições financeiras de arcar com a formação. Seguir. Era um desejo que vinha da minha alma de chegar até esse lugar e dizer assim: eu só preciso que alguém me dê a mão. E Jeca me deu essa mão. Para eu chegar até Marisa e estar com as duas fazendo esses módulos que eu comecei, parei por uma necessidade de reencontro, porque mexeu demais e vou retornar logo em breve aos módulos que eu faltei. Yes. E aí, assim, o que aconteceu lá? Eu queria matar a Jeca de ter me colocado naquele lugar, porque é para os fortes, é para os fortes, é para quem realmente quer mergulhar no desconhecido e para quem realmente quer encontrar sua sombra e acender sua luz. É assim que eu resumo o que é essa formação, porque foi uma união. Foi o enigma revelado dentro de mim. Foi o dia que eu me reencontrei com a mulher Berenice, porque eu não sabia que eu era mulher. Eu não reconhecia o meu feminino. E eu era tão cheia do mundo externo que voltar para esse mundo interno precisava que alguém realmente me empurrasse de goela abaixo. E o primeiro módulo me desafiou a isso. E eu entrei, mas eu entrei no fundo do poço e reconheci onde era o meu lugar, lá dentro e fora. E foi desafiador, mas foi transformador, porque o primeiro módulo eu já retornei uma nova mulher. Veio algo de dentro de mim que assim me deu um impulso vital, como Bia falou, é visceral, de reconhecer esse fogo, esse selvagem, essa selvagem, né? Esse fogo interno vital e me colocar na vida de volta porque eu reconheci a vida como um movimento externo e de repente eu estou dentro de mim tudo movimentando, muita cura, muita transformação. O sistêmico, quando fala em sistêmico, foi transformador porque eu tenho um filho de 15 anos e meu filho, ele tinha um alinhamento corporal assim, ele pisava com os pés para fora, os joelhos eram juntos, né? Ele tinha uma dificuldade de assimilar as palavras, de formar frases por um diagnóstico de autismo.
Era leve, mas enfim, ele hoje com 15 anos, ele apresentava algumas coisas no corpo. E aí eu sei que esse movimento que atingiu meu filho aqui. Quando eu voltei, meu filho estava pisando com os pés para frente e meu filho separou o joelho. Eu nunca compartilhei isso com elas duas, mas estou compartilhando agora com todos. Transformou não só a mim, mas ao meu sistema. Os meus descendentes receberam cura a partir do movimento que eu fiz. E eu tive muito alinhamento cerebral, porque eu pensava uma coisa, mas o emocional não me deixava, não conseguia criar. Enfim, foi um movimento que transformou tanto minha vida que durante esses 4 módulos que eu fiz, eu consegui dar um salto quântico de tanta profundidade em meu trabalho, eu como terapeuta sistêmica, e como ancoradora de energia, e como uma maga, que eu adoro magia. E eu comecei a mergulhar nesse universo de procurar mesmo me reencontrar com minha ancestralidade, fazer esse transpessoal, de ouvir realmente o que estava do outro lado do véu, que estava gritando aqui dentro de mim. E eu devo isso tudo ao meu caminho, assim, de hoje estar aqui respirando vida, de eu sentir meu diafragma, de eu conseguir meditar com a mente tranquila, meu coração batendo e eu sentindo, eu tenho vida. Esse lugar dentro de mim e todas aquelas que vieram antes de mim e todos que já estão aqui depois de mim, a partir de e a partir desse método. Então eu só tenho que agradecer, porque é transformador. Feliz daquele que chegar até Jeca e Marisa Deline. Feliz daqueles que Uau! conseguirem a cantoterapia, porque é um canto que transforma, ele não transforma só em canto, é em encanto. É um encanto que a vida realmente traz, é você sentir a vida dentro de você de volta. Eu hoje estou viva, honro esse lugar na terra, porque Marisa é exemplo de vida, de transformação, de criatividade, de inovação, Jeca de união, nossa, e o amor ele impera. É céu na terra e terra no céu, e o coração aqui batendo, ó, com a grande mãe. Então, assim, gente, Amém. eu como formada hoje em TSFI, consteladora sistêmica, e como uma aluna desse método que ainda está em andamento, estou agora experienciando os 4 módulos iniciáticos, mas ainda terei a finalização, porque realmente é profundo e nada mais do que você vivenciar na prática a transformação da sua vida e das pessoas que você hoje cruza o caminho. Então, eu só tenho que agradecer e deixar aqui uma sementinha plantada no coração de vocês, porque a gente precisa florescer e unir o desconhecido é você dar um passo. Eu sempre digo, aquele que dá o passo, eles dão o chão. Confiar no processo é entender que tudo é magia nessa terra. Mas a magia tem um alinhamento, porque nós temos uma mente que é o universo, e nós temos um coração que bate dentro de um corpo terra. Então, curar, transcender, transmutar, realinhar. A cantoterapia é isso. Então, gratidão por esse espaço, gratidão por vida, gratidão por a gente se reencontrar, porque o poder está dentro e vocês me que a gente se reencontre. Um beijo na alma de vocês. Muito Nossa, obrigada. nossa, bichão, Beri, você vai conseguir. Você está se preparando para finalizar e bem-vinda sempre que você esteja pronta, né? Sim, A sua alma, você já está se ajeitando, se preparando para finalizar os módulos que ficaram aí pendentes. Agradeço sim, muito o seu depoimento, que é muito profundo, muito importante. E, e assim, às vezes a gente faz o trabalho, mas depois não pode dar seguimento a tantas pessoas, né? Então, é muito importante o que você está falando, porque é a sua vida, a sua experiência
E não é uma fala de livro, nem nada, é muito impressionante. Agradeço muito e a gente te ama muito. Amo Beijo, vocês Berê, demais. Berê, minha Beijo. queridona. O Fábio Rodrigues Lima, você tem a mão aí levantada? Fala agora, o cara Esse para prazer. sempre. Ai, agora sim, boa noite a todos, a todas, prazer. Não, eu estou ouvindo tudo, é muito lindo como a vida vai tomando a gente, né, a serviço, tantas pessoas, tantas técnicas, tantas maravilhas aí, né? Então é tudo muito lindo. Minha pergunta é muito simples, viu, Marisa? Eu só não entendi assim, é uma formação, mas também tem uma opção só de fazer uma oficina, é isso? Cê- e isso você vai dar também no Brasil ou só a Maria Angélica, né? E é possível fazer online ou só presencial? Só essas questões técnicas, tá? Tá, eu agradeço, Fábio. Boa noite. Prazer. Então, e tem todas essas opções. Aqui tem um abanico, como chama? Um leque. Tem um leque de possibilidades. É, as primeiras formações, a primeira formação são, a segunda também, era o que dava, né? Eu tive que criar um método para ensinar o meu método, porque não é a mesma coisa, né? Você receber, canalizar, tá? Que você, nossa, como que agora passo esta informação para os outros? Então, aí, aos poucos, a gente foi criando, dando um jeito, e depois, já, como a Jeca falou que ela queria aprender, e depois eu achei que ela tinha condições de ensinar a metodologia. No princípio, ela achava que não, mas na terceira volta, ela começou a ficar mais empoderada, mais assim, como que iva sendo as mesmas informações, mas ela ia aprofundando como camada por camada, camada por camada. E agora, nessa quarta vez, ela já sente que ela pode fazer. Então, para ela se empoderar ainda mais, dessa vez, contestando a sua pergunta, eu não vou a participar dentro da formação, só como eu digo. Ela ria muito, mas eu digo que eu vou ser como um fantasma. Ou seja, um fantasma sabe, tem que permitir tudo, assim, que o aluno amadureça. Porque se você ficar falando na cabeça do aluno, o aluno fica com uma criança que, ai, eu não posso fazer sozinho. Você pode, né? Então, nossa, a Jeca tem uma experiência enorme por ser psicóloga, depois consteladora, depois formadora de consteladoras. Você conhece mais muito bem ela, se ela tem condições. Só que esse outro trabalho precisa de algumas ferramentas bem, assim, bem delicadas. Então, dessa vez, se você quer fazer, Fábio, eu não vou ser quem vai fazer nem os ateliês, porque tem um ateliê a cada módulo para os alunos experimentarem várias vezes o ateliê, porque no final eles vão ficar dando ateliês, né? E dessa vez, acho que, eu não sei, a gente não tem planejado dar ateliês, poderia ser que a gente fizesse alguns ateliês, porque todas as outras vezes que eu fui para o Brasil, eu oferecia a medicina dos ateliês da técnica, contactando a voz essencial para qualquer pessoa, né, dentro de Campinas, dentro de Goiás, e dentro das Águas de Lindóia também. Salvador, você chegou a Salvador, fazer. Salvador de Bahia, a gente foi para lá também. Ai, adorei. E assim, pode ser o módulo, o ateliê não pode ser feito online, isso sim, não temos chegado nesse grau de loucura, assim, porque, nossa, eu acho que seria já um pouco.
e que precisa de contato também, sabe? De contato físico, de massagem, de colocar um óleo, Um óleo essencial. um óleo essencial. Né? Então, é, várias coisas que acho que seria bem louco fazer pela internet. Mas os módulos para formação, sim. A pandemia ensinou a gente que pode, porque antes eu ia para o Brasil um mês a cada 5 meses, no princípio, para fazer todo presencial. Agora, a formação, certificação é módulo 1 e 2 presencial, 3, 4 online, 5 presencial, 6, 7 online, 8, 9 presencial. Então, aí a gente vai dando um jeito e também trabalhar pela rede, né? Pela online. Uhum. Mas, viu, Fábio, eu vou oferecer alguns ateliês agora, depois que eu voltar daqui do México, eu vou, assim, divulgar alguns para que as pessoas possam participar, viu? Se você quiser. Mas aí a Marisa vem só em janeiro de 2026, então daí. Quando ela vier também, a gente pode até oferecer, né, alguns ateliês também. Com a Marisa mesmo, é bem legal, né? Ó, na verdade, é com a mestra, né? Então, é muito legal, né? Maravilhoso. Hum, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, sim, sim. Muito obrigado, viu? Imagina. Alguém mais quer colocar alguma coisa, compartilhar? Gisele? Oi, Imagina. boa noite. Boa noite, Gisele. Prazer. Prazer é meu. Jeca, que saudade de você. Mas eu nunca vou Ai, saudade esquecer, mesmo. eu nunca vou esquecer que lá no meu módulo da formação lá em eu não, você não vai lembrar, né? Mas você falou para mim, você precisa de fazer uma oficina com a Marisa. Ai, E não quero assim, esperar. é, Que Subir você... o volume, não é? a minha. Vocês estão me ouvindo bem? Se, é mais ou menos, tá um pouco baixo, mas o problema é lá com ela, não, não é Ah, aqui. Tá, É, vou falar bem perto aqui. tá, tá, A minha pergunta é assim, quando que daí o Casa Jeca vai conduzir uma formação aqui no Brasil, né? sim. Daí tem um ateliê que dá para a gente ir. Mas, assim, desde ontem à noite, eu tô com a minha filha do meio de 8 anos, ela tem uma, e assim, eu acho que eu não tô nesse, eu achei que ia ter curso, ia ter o nosso encontro hoje à noite, né, daí o Dori lá falou, não, Gi, não vai ter o encontro da monotonia, né, da mentoria, vai ser, e daí, e nada nessa vida realmente é por acaso, né, e eu tô aqui falando, minha garganta tá pegando, de queimar assim. E eu tô com a minha do meio, a minha filha de 8 anos, que faz 20 dias que ela tá numa crise de tosse, que desde que ela nasceu ela tem essa tosse. E eu acho que, para mim, eu estar aqui hoje, isso é um chamado. Eu dormi ontem, de ontem para hoje, chorando, rezando, porque eu falei, não aguento mais. E não é uma tossinha, é uma tosse que tem 10 ali com ela, sabe? E ela é daquela que, Isa, o que você está fazendo esses dias? Espaço onde eu atendo, eu atendendo um cliente, ela lá escrevendo no meu computador, eu falei, o que você está fazendo, minha filha? Eu escrevi uma carta para Deus. Então, é numa sensibilidade, e Nossa. assim, nada nessa vida é por acaso, eu acho que eu queria saber, vai ter um ateliê, mas você pensa aí, tem uma data de quando você vai dar essa formação, porque eu quero me inscrever ontem. Obrigada, lista de espera. Não. Então, Gi, olha, a formação vai começar, pretendo, em janeiro de 2026. A gente tendo um grupo, começa em janeiro de 2026. Então, já pode ir se preparando, né? Isso vai Uhum, ser bom. sim. Preparei Mas, lá. mas assim que eu vou voltar do México vou estar dia 17, chegando dia 17 em São Paulo, né? Em Campinas.
E aí eu depois dessa data eu vou ver um ateliê e vamos ver se a gente consegue chamar, né? Ver se a gente consegue trabalhar. Porque o Fábio perguntou, dá para trabalhar individualmente, por exemplo. Se não tiver um grupo de crianças assim da idade dela, trabalhar individualmente com ela, né? E com ela. E com você junto, talvez. Vamos ver, né? Como que a gente pode fazer. Agora, normalmente é em grupo, né? A gente tem o equilíbrio da sinergia, da energia, são 8 pessoas. Sim, Mas é perfeitamente possível trabalhar assim mais individualmente ou dupla. É perfeitamente possível, viu? sim. Muito obrigada. Mas Uhum. acho que, igual a Maria Berenice aqui falou, essa experiência incrível dela, eu sou assim, tudo que tem para a gente transcender, aprender, evoluir, eu falei, não, eu vou estar lá em janeiro, você a primeira a Ai, me Gi, inscrever. Estarei lá, se Deus que quiser. linda. Muito Hum. obrigada, viu? Tá, obrigada a você, querida. Obrigada. Ô Marisa, eu posso compartilhar o link do YouTube desse vídeo em que tem o depoimento das pessoas, tem você cantando, que tá aqui já. Vou compartilhar aqui no Sim, por chat, favor. olha, Por para as favor, e pessoas. o site também pode compartilhar, Sim, o site se aqui, ó. quiser, A Rosabelle já colocou aqui, mas eu vou colocar de novo. para eles ficarem Cadê? juntinhos. Sim. Ai, que bom. Nossa, agradeço muito esse espaço, né? Fiquei super à vontade. E quando vocês quiserem, né? A gente está à disposição, né? Porque esse trabalho, junto com tantos trabalhos dentro do mundo, que são feitos assim a partir do coração e da alma, para elevar a vibração do planeta, nesse momento, a gente está sempre aberto para participar em qualquer encontro desse tipo. E Ai, agradeço muito. que bom. E Então, aqui minha amiga Angélica, Zequinha, adorada, que está aqui no México. A gente está curtindo muito. Ela é hum, sempre assim, com os anos que avançam, eu já estou olhando pessoas que têm um compromisso muito profundo e com esse trabalho. Então, ela é eu chamo ela a primeira pedra da escola. E então, ela sempre, em todo o país, lá no Brasil, lógico, mas no México, depois a gente vai começar a aproximar a turma no México e nos Estados Unidos, e já está se bem movimentado para fazer acontecer, ou seja, na Espanha, na Alemanha, ou seja, em Chile e Brasil. Ou seja, assim, está se abrindo, se está desabrochando, porque é 9 né? 18 anos é o segundo uhum, parto. sim, sim. E então, ela em todos os lugares, eu gostaria, e sempre convido ela, só que se ela diz não, me viro, eu faço, mas acho que ela sempre tem aceitado para fazer módulo 5 que é exatamente um módulo de Uhum, passe sistêmico, né? uhum, Então, cada mestre da escola vai fazer um módulo e eu vou fazer o módulo 1 e 8 para assim, para todos os países, com exceção, não sei com Exceção. exceção de quando seja os 2 anos de a primeira vez como formadora ou formador, dessa vez vai ser sozinho para ele se empoderar, ou ela. uhum, Então, o resto, é, ela sempre vai ter o módulo 5 e eu 1 e 8 e meu filho, que é um yogi incrível, uhum, ele e a Júlia, que é uma mulher muito sábia e muito comprometida, eles fazem o módulo 3. E assim vamos. Este ano é a primeira vez que a Andrea, que tem um compromisso incrível, Andrea Turchetti, Pinto de Moura,
Andréa de Campinas. Ela vai fazer, essa vez, ela já tem feito 3 voltas, é a terceira volta dela. Ela está a caminho também de ser formadora. E ela vai, desta vez, a participar já dentro do módulo 7, que são as estruturas assim, formais, musicais e psicológicas de nosso método. Então, Uhum. já a escola aos poucos vai se acrescentando, vai se estruturando e, ai, não sei, é um céu na terra, né? Porque eu não tinha condições de viver aqui. Assim, todo o tempo inteiro eu queria ir embora com os extraterrestres e, e agora eu fico super feliz, super à vontade, né? Assim, de ter esse sentido de vida muito grande, de um propósito maior. Uhum. Que bom, Marisa. Eu achei que assim foi maravilhoso esse encontro, coração aberto e a gente podendo ouvir, acolher e, e sabendo que aqui no Brasil a gente vai ter ateliê, vai ter a formação, né? E que vocês possam acessar o vídeo no YouTube para conhecer melhor o site da Marisa. E É, quero Tem pedir o, gratidão. tem o documentário, né, Flá? É o documentário, né? É, o de 40 minutos, é esse Ah, tá. aquele link que mostra ela cantando, Uhum. mostra o depoimento das pessoas, né? Aham, sim. É, que é muito É no lindo. espanhol, mas tem Está Legenda. traduzido, Legenda. legenda tem em legenda. português. É, isso, está traduzido. Sim. E então é isso, assim. Queria, Jequinha quer falar alguma coisa? Você sabe, né? A Flávia sabe, e o pessoal sabe como eu estou envolvida com o México dentro da minha alma, né? E o quanto que é um privilégio, assim, isso eu sempre falo, né? É um privilégio, assim, todo esse processo, né? E também como se diz assim, a vibração da música, né? Que é algo que transforma a vida da gente, né? A gente sabe disso porque até a TSFI, de fato, olha para a música, trabalha com a música, é recurso da TSFI. Então, assim, ela chega direto na alma, né? Ela não passa pelo raciocínio lógico nem pelo mental. Então, esse trabalho, ele é muito especial, ele é muito profundo, e eu fico tão honrada, né? Porque assim, é uma alegria. Imagina, meus amigos aqui na tela, sabe? A gente que trabalha junto, a gente que tá junto e a Marisa aqui, e eu no México e vocês no Brasil. Gente, é muita honra, muita emoção, muita alegria, sabe? Ver vocês. Porque dá saudade de ver esse povo todo aí, viu? Dá muita saudade. Um beijo para todos e obrigada, Flávia, por esse carinho tão grande. Hum, Gente, boa noite. Então, queria agradecer de verdade. E depois vocês vão ter acesso a essa gravação, se quiser ouvir de novo, compartilhar. Queria agradecer a essas duas gêmeas aí, né, de almas, Angélica e Marisa. Olha as duas que lindas na Ó, o tela. tanto de coração, ó. E aí a gente vai finalizando. Então, ó, abraço para vocês. Até o mês que vem, o nosso projeto Asas, conhecendo, né, diversidade dentro desse campo sistêmico, viu? Beijão para todos. Boa noite. Beijo, meus amores, gente que eu amo. graças. Até a janeiro. Até janeiro.